Olá pessoal, bem-vindos a Fator Paranormal. Hoje eu vou relatar o oitavo capítulo da minha trajetória. Eu devo admitir que não é fácil, resumir uma história de 55 anos em capítulos de 10 minutos, mas eu vou contar os fatos mais marcantes. Relatarei agora um episódio que ocorreu nos meus 27 anos, quando eu sou convidado a ir a uma festa de aniversário de uma colega de discoteca. Ela chamava-se Cássia e iria completar 26 anos. Sua voz no telefone era triste. Ela dizia estar atravessando uma crise emocional. Eu sabia que ela era kardecista convicta, Conversei muito com ela sobre as questões emocionais que ela estava passando. E durante o papo que tivemos, percebi nela aquele pensamento e aquele sentimento fixo, obsessivo, naquela situação, naquela pessoa. Então eu tentei alertá-la a mudar de pensamento, a tirar o foco, a ir passear, sabe? E deixar para lá essa situação e mandar um tchau para a pessoa mesmo. Porque o pensamento, pessoal, é uma onda que nos liga, as boas vibrações e as ruins também. Notei na voz dela uma lágrima ressentida. Senti que a coisa era muito séria. Mas conforme conversávamos, eu senti uma pressão estranha na nuca. Aquele assunto me deu uma angústia profunda e disse: "Cá, aguente firme, não vai fazer nenhuma besteira, tá? Logo isso vai passar, outras pessoas surgirão na sua vida. E olha, não doure a pílula não, se essa pessoa está fazendo isso com você é porque não é para você." Ela disse: "Tá, Cris." E enviou-me um beijo. Nesse momento eu liguei ao Rafa, meu amigo, que era psicanalista, e comentei que tinha algo estranho naquele papo que eu tive com ela, Mas na noite do aniversário dela choveu muito e, lógico, eu morava no ABC Paulista e me vi impossibilitada de ir por conta dos alagamentos. Naquela época não tinha celular, então eu parei num orelhão, e eu liguei. Ela disse: "Não tem problema não, Cris. Estou vendo as notícias e a chuva está castigando mesmo São Paulo." Desejei tudo de melhor e disse que depois ligaria para saber como foi, a balada, a festa. Assim nos despedimos. Neste momento eu fiquei um pouco deprê. O Rafa dizia que era por conta da chuva, que em locais que são chuvosos, são locais onde as pessoas ficam muito depressivas, e eu estava depressivo por conta da chuva. Bem, eu sempre fui de prestigiar todas as minhas amigas. Ia, e até hoje eu vou em todos os aniversários que posso. Isso, de não poder ir, tinha me deixado de certa forma mal. Mas no dia seguinte eu liguei no apartamento dela para saber como tinha sido a festa, Ninguém atendia. Liguei várias vezes e assim, deixei um recado na sua secretária eletrônica. Dias a fio eu ligava e ela não me retornava. Fiquei sem notícia. Como disse, éramos amigas de discoteca e não tínhamos muitos amigos em comum. Por isso não tinha outro fone, assim, para saber o que tinha acontecido. 3 semanas depois eu fui numa discoteca, acreditando que ia encontrar ela por lá, Quando, de repente, uma garota veio ao meu encontro, perguntando se eu era a Cris, colega da Cássia, e contou-me que no dia do seu aniversário, ela entrou no quarto, dizendo que ia fazer uma surpresa aos amigos. E depois de 1 hora, mais ou menos, ela não saiu, o pessoal resolveu ver o que estava acontecendo. Bateram na porta, ouviram um gemido. Tiveram então de arrombar a porta do quarto, E ela, caída no chão, vomitava sangue coagulado, pois havia ingerido diabo verde. Olha só que loucura. Os amigos, então, que estavam presentes, saíram com ela correndo direto ao hospital mais próximo. E ela veio a óbito 5 dias. Eu sabia que ela gostava de uma pessoa e que essa pessoa não estava correspondendo aos sentimentos dela. Ao contrário, ficava naquele efeito ioiô de vai e volta, brincando com a cabeça dela. Bem, eu sempre disse que cabeça é sagrada, Essa pessoa namora outra
reter sentimentos, reter pessoas, não vale a pena. A gente tem que entender o quanto a gente ama enquanto pode, esquece o quanto deve e só luta por quem vale a pena. E não adianta adorar a pílula. Quando a pessoa não vale a pena, é bom deixar a pessoa embora mesmo. Até que 11 meses à frente, encontrei uma discoteca que voa em São Paulo. A pessoa que, de certa forma, motivou toda essa tragédia. Ao me ver, a pessoa regalou os olhos e assustou. Porque eu e Cássia tínhamos as mesmas características físicas. Veio imediatamente ao meu encontro. Falava descontroladamente. Quando de repente eu disse, calma, né? As pessoas decidem, fazem escolhas. E eu creio que ela fez uma escolha ruim. E afirmei, mas você sabe, a cabeça dos outros é sagrada. Ninguém tem o direito de brincar com os sentimentos de ninguém. Mas tenho certeza que logo a Cássia vai sair dessa. A pessoa me respondeu com lágrimas nos olhos. Eu não precisava ter feito isso. Para mim era apenas uma curtição. Respondi, pena que você não pontuou isso para ela, né? Também, de certa forma, naquele momento eu senti compaixão daquela pessoa, porque estava totalmente perturbada. Era óbvio que no seu sistema de identificação mental, ela sentia culpa. E culpa corrói. Bem, o que desejo passar aqui, pessoal, é o seguinte. Respeite os sentimentos das pessoas. Tem gente que é imaturo consciencialmente e não aguenta entraves emocionais. Muita gente se mata por esse motivo. E as pessoas dizem que é uma covardia a pessoa se suicidar. Eu já acho que a pessoa tem que ter muita coragem, porque ela não sabe com que ela vai se deparar do lado de lá. E essa situação, com certeza, amarra as pessoas umas nas outras. Porque todos somos responsáveis uns pelos outros. Isso é vidas e vidas. E a culpa, ela mata, sim, lentamente. Na psicanálise, Freud, Jung, afirma inúmeras doenças que se desenvolvem, inclusive, por meio de perdas significativas e também por meio da autoculpa. Mas, bom, depois desse breve papo que tive com essa pessoa, me despedi e voltei para casa em estado de reflexão plena. Cássia estava tão timbrada no meu coração, ela era tão divertida, como uma pessoa tão alegre podia ter se dado tão pouco valor. Alguns meses à frente, tive um sonho lúcido com ela novamente. Já via com roupas claras, com aqueles belos cachinhos loiros alinhados, caídos em sua face, com seus olhos verdes, mareados ainda, viu? Ela me dizia, no momento que eu resolvi tomar o veneno, eu tinha uma pressão mental grande. Algo que me dizia, tome, é melhor, você vai acabar com tudo isso. Isso eu chamo, pessoal, de assédio interconsciencial. Aquele pensamento fixo em algo, em alguém, em uma situação. Quem que já não passou por uma situação dessa, né? Ela disse que sentia também uma pressão na nuca, aquela mesma pressão que eu senti quando ela conversou comigo. E descobriu que o assediador que a induzira tinha sido uma consciência que havia se matado por ela em outras vidas. Olha, eu falo isso e fico até arrepiado em contar essa história, sabe? Acordei perplexa e liguei imediatamente para Uberaba e falei com o Evaristo. Ele me explicou que isso era totalmente possível. Evaristo já naquela época já havia colocado ela em suas correntes de oração. Eu fico pensando toda vez que lembro dessa história, como devemos ter lucidez em nossos atos, e principalmente os que envolvem tamanha carga de emoção, como o amor, como a paixão. Portanto, nessas questões e qualquer outra, façam aos outros o que gostaria que eles fizessem, porque a lei cumprirá com certeza sua função. Eu acho que essa história que eu estou contando serve de alento a quem está passando por algum tipo de situação. E antes de contar essa história para vocês, eu pedi permissão a ela e sinto, nesse momento, o amparo dela aqui comigo, sabe? Uma das últimas projeções que tive com ela em 2014, eu até escrevi no meu caderno de projeções, né? Nós estávamos num jardim, um lindo jardim, um negócio bem amplo, sabe? E tinha vários animais à nossa volta, inclusive feras. Ela me dizia que naquele local ficavam pessoas que curtiam animais, que os recebiam para dar alento quando partiam da terra, dessomados de forma violenta. Sentia, de certa forma, melhor naquele local. Sentia lá mais serena, mais feliz, né? Sorri
acordei em sobressalto, de certa forma emocionada por vê-la bem. Eu costumo dizer que morremos e nascemos centenas de vezes na nossa jornada terrestre e que a dor faz parte do nosso aprendizado, as perdas fazem parte do nosso aprendizado, mas é muito difícil, né? Quando a gente não consegue compreender. Nesses momentos de dor é necessário a gente buscar ter lucidez, buscar ajuda, tirar o foco da questão e não deixar o desespero nos arrastar. Precisamos confiar no processo da vida, que é um processo inteligente, e que tudo passe, com certeza outras pessoas chegarão para nos alegrar a jornada. Que os problemas também são transitórios e que tudo é aprendizado. E isso, o racional ajuda muito, viu, pessoal? Tirar o foco, ajuda muito mais quando a gente resolve que a gente não merece sofrer. Mas sei que a dor é sentida por cada um de nós também de uma forma diferente. Portanto, nós não somos ninguém, nada para condenar ninguém que faça isso ou aquilo. Percebo também que a vida é uma ponte e, como tal, não devemos construir moradas nela, né? Apenas atravessá-las e deixar nossas melhores energias. Mas agora, quase um ano à frente, né? Depois desses acontecimentos, em meados de março de 88, em plena quarta-feira, veio com um amigo do trabalho e de dentro do veículo que eu estava dirigindo, avistamos um objeto discoidal. Questionei para ele: aquilo é um disco voador? Ele me disse: isso é coisa do diabo. Ele era evangélico. Eu disse: nossa, mas é um objeto estranho, parece um disco voador. Ele disse: nossa, parece mesmo, isso é coisa da besta. Sangue de Jesus tem poder. Eu falei: para com isso, cara, coisa mais besta. Putz, pensei rapidamente naquele momento. O Raul estava certo. Eu ouvi as músicas do Raul e sou fã dele até hoje. Mas naquela época achavam o Raul um cara pirado. Ele falava tanto, né, de discos voadores, UFOs, em suas canções. Acontece que agora, neste momento, eu estava vendo um nos céus de Camilópolis, em Santo André, ao lado de um fanático religioso. Parei o carro na frente do prédio e descemos por um momento antes de guardá-lo na garagem. E ao sair do carro, olhamos fixamente aquele objeto. Ele era discoidal, né? E parava à frente e acima de nossas cabeças. Olhamos e resolvemos adentrar no prédio. Com meu colega tentando dizer que aquilo era coisa do diabo. Ele adentrou no apartamento onde ele morava e eu fui para o meu. Cheguei em casa e fui na cozinha tomar um café. Quando eu olho no relógio do micro-ondas, 1h30 da manhã. Achei um pouco estranho, né? Entrei no quarto, olhei o rádio relógio, que já estava marcando 1h32. Olhei para o meu relógio de pulso, 23h30. Será que acabou a luz do prédio? Foi isso que eu pensei. De imediato, desci as escadas e fui tentar falar com o meu amigo. Ao abrir a porta, ele esfregava os olhos que estavam avermelhados. E eu comecei a sentir uma fonia peculiar, tipo de um apito no ouvido. E essa coisa foi me acompanhando. Subi as escadas de volta ao meu apartamento, bem obnubilada, sem saber que nesse dia minha vida daria um upgrade existencial. E eu iria compreender o que aquela mãe de santo da Bahia havia me dito anos atrás. E muitos dos meus paradigmas e crenças irracionais, a partir deste momento, cairiam por terra. Mas esse papo continua no capítulo 9 do próximo Fator Paranormal. Vem comigo.